bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico, o nosso 15º sábado. Meu Deus, quase 4 meses já. Olá, bom dia, Patrícia! Bom dia, bom dia! Vão chegando, já fizeram café? Cafezinho na mão. Vou esperar o pessoal chegar. Vão encaminhando a live para quem vocês acham que é importante saber o papel da família na terapia infantil, na psicopedagogia. Semana passada tava uma loucura, me atrasei demais e acabei esquecendo os prints, esquecendo os recados que deveria dar, enfim. Hoje estou lá pelada, fazendo testes para a nossa imersão semana que vem. E manda aí, vamos esperar o pessoal chegar. Hoje a gente vai falar de família. Esse momento, né? Esse Café com Psico é para profissionais e para famílias também, para a gente ver a importância da família, né, no nosso trabalho, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Continua com a interação nos comentários, vão falando por aqui, vão perguntando, fiquem à vontade, esse espaço é nosso. Cadê o café? Já fizeram? Vamos lá? Olá, olá, bom dia, Mara, bom dia, Adriana, bom dia, TM, Camila, as carinhas conhecidas por aqui. Vamos lá, gente? Primeiro, vamos falar de família. Foi um tema que foi muito pedido. A enquete da semana passada, né, ficou ali 50-50, 50-50. Eu, meu Deus, será que eu vou ter que desempatar? Mas o outro tema, né, ganhou. E como ficou bem empatadinho, eu disse, não vou colocar mais enquete, já vou decidir sozinha, que é um tema que as pessoas estão querendo e que acham importante. E primeiro, né, a gente que é terapeutas infantis, principalmente a gente da psicopedagogia, a gente precisa entender que há 2 tipos de família. Aquela família que se afasta e aquela família que controla. Então, a gente vai ter a família que é meio termo, sim, também, e que segue as nossas orientações, né? Eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que a gente pode encontrar esses 2 tipos de família. A família que se afasta completamente e que terceiriza, né, os avanços do filho, e aquela família que controla, né? Que quer direcionar tudo, que quer chegar e dizer, olha, você vai trabalhar isso essa semana. E aí, uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça enquanto profissionais clínicos, né? Enquanto profissionais da infância. A família, ela é imprescindível. Na nossa live sobre vínculo, eu falei sobre isso, né? Que não existe terapia, não existe avanço com criança se a família não está participando e se não há vínculo com essa família. Sabendo disso, né, sabendo que é necessário que exista um vínculo com a família, a gente precisa também saber que esse vínculo é importante, mas quem dá o direcionamento do nosso trabalho somos nós. Né? Quem dá as orientações terapêuticas, quem planeja e quem sabe os objetivos que precisam ser trabalhados na sessão é o terapeuta, somos nós, psicopedagogas, tá certo? Sabendo disso, vai ter família controladora que vai querer decidir horário, que vai querer decidir periodicidade, que vai querer decidir objetivos terapêuticos, conteúdos a serem trabalhados na sua sessão. Mas a terapeuta é você, tá? Sabendo disso, a gente vai conversar com a família, construindo o vínculo, mas deixando certo de que quem vai dar o direcionamento da sua sessão e do seu trabalho é você. Né? Então, decisões acerca de horário, disponibilidade da sua agenda primeiro, né? Você precisa dizer que existem tais e tais horários disponíveis.
né? A periodicidade, se é semanal, 2 vezes semanais, 3 vezes semanais, quinzenalmente, mensalmente, quem vai dizer é você, né? Então, tem que existir, sim, esse vínculo e essa participação ativa da família. Tem que haver, sim, né, essa flexibilidade, tanto do terapeuta quanto da família, para entrar num consenso sobre o acordo dessas questões, tá? Então, entendam que pode chegar no seu consultório uma família que se afasta completamente do processo terapêutico da criança e que vai ter família que vai querer controlar tudo do seu trabalho. E aí a gente precisa dosar, né? E deixar claro que as orientações e que os direcionamentos da sessão, do tratamento, da terapia, serão planejados junto com a família e não pela família, tá? Sabendo disso, é importante a gente pensar numa coisa. Nós, psicopedagogos, trabalhamos com a aprendizagem. E quando eu falo em aprendizagem, eu não estou me referindo à aprendizagem acadêmica, tá? A aprendizagem é tudo que é mudança de comportamento, né? Então, a aprendizagem, ela é geral. É aprender a sentar, aprender a olhar, aprender a falar. Lógico que dentro da nossa especialidade, a gente trabalha com aprendizagem acadêmica também, mais especificamente. Mas quando a gente fala de aprendizagem, né, quando eu estou falando de aprendizagem agora, eu estou falando de aprendizagem de uma forma geral, tá? Quando a gente fala de aprendizagem, a gente precisa entender que existem 2 fatores bem importantes que a família está ali diretamente, né, relacionado, que são os fatores genéticos e que são os fatores ambientais. Nós precisamos entender que a família é o ambiente da criança. Quando eu falo ambiente, eu não estou falando só da casa, né? Eu estou falando das pessoas, das experiências que essas pessoas proporcionam. Então, ambiente e genética influenciam na nossa aprendizagem, na nossa inteligência e mais um monte de coisa, né, de funcionamento cerebral e de funcionamento, né, comportamental. Então, quando a gente fala em família, a família tem que estar juntinha porque a gente precisa dessa participação, porque a família é o ambiente da criança. Sendo assim, a família que vai nos ajudar a experienciar, a proporcionar oportunidades, né, significativas de aprendizagem também, tá? E aí, o que acontece na maioria das vezes com alguns profissionais? A família participa só em 2 momentos. No momento de anamnese e no momento de devolutiva. E esses momentos, eles estão permeados de informações, né? A anamnese para coletar informações e a devolutiva para devolver informações. E aí sempre tem muita coisa ali no meio, né? Dentro desses momentos. Mas a família, ela não precisa e nem deve estar presente somente nesses 2 momentos. Eu, por exemplo, gosto de trazer a família para esse processo, para todo o processo, seja ele avaliativo ou seja ele interventivo. Por que, Ju, se não funciona a família só nos momentos de anamnese e devolutiva? Primeiro, porque as informações na anamnese pode ser que não cheguem todas as informações que você queira, ou que a pessoa não lembre, ou que dentro daquele contexto de conversa, né, da anamnese, não surgiu a necessidade da pergunta e depois você vai precisar perguntar novamente, né? Tem informações que a família não lembra, tem informações que vão surgindo ao longo da avaliação, né? Então, não funciona separar a presença da família nesses 2 momentos, porque existe também uma ansiedade em torno dessa avaliação, né? Então, a família quer saber, a família quer perguntar, a questão de como ajudar essa criança, né? A gente precisa entender que a vida acontece e a criança pode modificar alguns comportamentos.
A gente não vai ficar com uma criança que é estática, que a gente vai ter as informações de anamnese e só, né? Então, as informações, a vida que acontece durante o processo de avaliação, depois da sua anamnese, também conta para a avaliação, também conta como suporte para o direcionamento de uma hipótese diagnóstica, por exemplo. Então, é importante que as perguntas sejam feitas, mas que a família fique livre para trazer informações, né, sobre comportamentos, sobre relacionamentos e sobre o desenvolvimento, né, a evolução ou não dessa criança, tá? Então, deixa a família participar de todo o processo, né? A devolutiva, imagina só, se você vai para um médico, o médico te passa um monte de exames e ele não te diz para que é. Ele não te diz para que serve e diz assim, olha, no retorno a gente conversa. E aí você espera 2, 3, 4 meses o retorno do médico ansiosamente para saber por que ele pediu exame X, né? Então imagina a ansiedade, o nível de ansiedade que você vai ficar para essa consulta de retorno. Do mesmo jeito é com a gente. A família chega cheia de ansiedade, a família chega cheia de medo, né? Às vezes já foi indicado por outro profissional, às vezes foi por conta própria, mas por várias questões, né? Então, deve sim ter um momento de acolhimento, a anamnese é importante, mas imagina essa família que está cheia de medo, que está cheia de insegurança e ansiedade, esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses de avaliação para sentar novamente com você e ter uma devolutiva, né? Então, é importante que a família faça parte desse processo de avaliação, principalmente, né? Na avaliação, a gente vai precisar levar em consideração que levantar dados da anamnese é importante, mas que a família vai participar nisso trazendo novas informações, né? E informações complementares. Segundo, que à medida que a avaliação vai acontecendo, né, se é uma criança que já tem outros profissionais, se é uma criança que está na escola, a família ela vai fazer a mediação do relacionamento entre a psicopedagogia, entre o profissional, a escola e os outros profissionais, né? Então, muitas vezes a gente não conhece a fono, a gente não conhece a TO da criança e essa mediação é importante, né? Na avaliação de crianças com transtornos de aprendizagem ou com suspeitas diagnósticas de transtornos de aprendizagem, eu costumo trazer a família para alguns momentos, né, dentro da sala, mas na maioria das vezes as famílias ficam fora da sala. Na minha sala, existem 2 ambientes e a segunda recepção que fica perto da minha sala. Muitas vezes as famílias preferem ficar na recepção e outras vezes a família prefere ficar na antessala, né, na sala que é para eles, que tem um sofá e eles ficam lá, né, na primeira sala. Eu não me incomodo com a presença da família nessa primeira sala ou independente da sala que eu vá usar, mas às vezes a gente não consegue que a criança fique desenvolta suficiente para a gente realizar os protocolos, as testagens e as brincadeiras, né? Então, o que é que eu faço? Quando as crianças são maiores e as hipóteses diagnósticas, as queixas são referentes à aprendizagem somente, a família espera e eu faço o acompanhamento, né, a avaliação, a sessão com a criança. Quando as crianças são menores de 3 anos, né, principalmente na avaliação do desenvolvimento, nas hipóteses de transtornos do neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, crianças que têm algumas síndromes, algumas questões que precisam de intervenção precoce e dessa avaliação, a família entra. Por que a família entra? Porque
eu preciso que a família veja. Esse é o primeiro ponto, né? Eu preciso dessensibilizar a criança primeiro com a minha presença e com o ambiente novo, né? Que às vezes a criança vai chorar, a criança vai ficar mais irritada, a criança vai ficar mais introspectiva, né? Então eu preciso da família, eu preciso do pai ou da mãe para que a criança se sinta segura nesse novo ambiente e que a criança se sinta segura na minha presença, tá? Vamos ver, não temos comentários para eu não me perder dessa vez. Então, à medida que a avaliação ela vai acontecendo, essa família, quando está dentro da sala com crianças menores, né, a gente consegue diminuir a ansiedade dessa família por um diagnóstico pela devolutiva. Então, além da gente diminuir a ansiedade da família quanto às necessidades e às queixas, né, as observações que ela tem feito para essa criança, a gente consegue também preparar essa família para a devolutiva, se houver uma hipótese diagnóstica, né, mais complicada. Nem sempre a nossa avaliação tem uma hipótese diagnóstica no final, né, isso é importante. Se houver uma hipótese diagnóstica, a gente já começa a preparar essa família para a devolutiva, para encarar essa hipótese diagnóstica e para elaborar aquele processo de luto quando um diagnóstico vem, tá? Então, quando a gente está quando a família está dentro da sala conosco, a gente consegue fazer com que a família observe com outros olhos. Olha, você viu que ele ou ela não fez isso? Você viu que ela fez isso? Alguns comportamentos que não foram mencionados na anamnese, que acontece ali, que a criança faz ali na tua sessão, você perguntar, ali já é uma informação importante. Isso aqui acontece em que momento na sua casa? Esse comportamento é feito na sua casa dessa maneira? Quando acontece? Como acontece? Por quanto tempo? E aí a gente vai já dessensibilizando essa família para um futuro diagnóstico, né? Jússi, quando a mãe não entra com crianças menores de 3 anos, né? De 3 anos abaixo. A mãe da criança, ela só não entra com crianças pequenas quando a mãe é um SD, é um estímulo discriminativo importante para aquela criança e prejudica a avaliação. Então, quando a criança tem comportamentos inadequados e a mãe é um estímulo discriminativo, né, um SD, como a gente fala na análise do comportamento, quando a mãe é um estímulo causador, vamos dizer assim, daquele comportamento, a mãe sai. Ou quando a criança tem comportamentos de fuga e sempre vai para o colo da mãe, quando a criança ainda é amamentada e vai para o colo da mãe, para o peito. Então, em alguns momentos, esse peito, essa acolhida, esse colo é importante, é tranquilo, mas quando a gente não consegue fazer mais nada porque a criança só quer ficar no colo da mãe e só quer ficar no peito, a gente começa um processo para que essa mãe saia da sessão, né? Jússi, por que você resolveu colocar a mãe dentro da sala? Porque quando a gente consegue apontar comportamentos e fazer observações que a mãe, que o pai, que a família não teve, quando a gente chega na devolutiva, muitas vezes as famílias dizem, mas não faz isso em casa. Eu não sei, tem muitas psicopedagogas por aqui. Coloquem aí nos comentários se isso já aconteceu com você. Ah, mas não faz isso em casa. Ou então, poxa, ele faz isso em casa sim. Né? E aí, se a gente deixa para fazer isso no momento da devolutiva, fica um tanto mais complicado da gente psicoeducar essa família quanto à hipótese diagnóstica, tá? Então, é importante
que a gente... Sim, né, Luana? Então, sempre acontece. E eu tinha, assim, uma dificuldade muito grande quanto a isso. Eu tive uma família que foi bem resistente às hipóteses diagnósticas. E aí, essa família deu muita dor de cabeça. Saiu por aí falando que não tinha confiado na minha avaliação, que não foi uma avaliação significativa e tudo mais, porque eu apontei alguns comportamentos. E a criança fez o comportamento o tempo todo. Só que, na minha inocência e ingenuidade da época, não coloquei a família para dentro da sessão, né? A família sempre esperava do lado de fora. E aí, depois disso, essa criança passou por outras avaliações e a hipótese diagnóstica que eu tinha levantado anteriormente foi confirmada por outros profissionais, né? Essa família, ela vinha com queixas de TDAH e quando eu fui avaliar a criança, né, veio para intervenção precoce para a gente ajudar no processo de aprendizagem e não ter perdas significativas na escolarização e na vida acadêmica. Só que quando eu fui avaliar, porque mesmo quando chega com diagnóstico, eu avalio para eu saber o terreno que eu estou pisando, né? Onde eu vou intervir, quais serão os meus objetivos terapêuticos, eu avaliei essa criança. E na avaliação foram considerados, né, alguns comportamentos e alguns foram observados critérios importantes para a TEA. E no momento da devolutiva, eu coloquei isso para eles, eu coloquei isso no relatório. E a família não aceitou, né? A mãe disse que tinha observado alguns comportamentos, sim. O pai disse que a criança não fazia nada do que eu estava dizendo e que existia um laudo médico de TDAH e o filho dele tinha TDAH. Né? Então, as orientações que eu fiz não foram levadas em consideração. Os encaminhamentos que eu fiz não foram realizados, né? Então, depois, essa família não quis me ver pintada em ouro e não retornou, não continuou o acompanhamento psicopedagógico e ainda saiu falando mal de mim. Sendo que, quando a escola, né, foi incisiva e persistiu na organização terapêutica da criança e de que eles precisavam ter uma rotina terapêutica, que precisava considerar, né, uma segunda opinião, eles foram para outros profissionais e os profissionais disseram a mesma coisa que eu, né? Então, em torno de 5, 6 profissionais falaram que não concordavam com o primeiro diagnóstico de TDAH da médica que a criança passou inicialmente, né? E aí foi onde que veio o plim de tudo, né? Porque a criança apresentou o tempo todo, né, comportamentos que seriam critérios para o diagnóstico de TEA. E aí foi onde veio todo o X da questão, né? Eu disse, vou colocar a família dentro da sala, porque já vinha, né, observando esse movimento de alguns profissionais, né? Profissionais principalmente da análise do comportamento. E quando eu comecei a estudar a análise do comportamento, a ABA, eu comecei a entender a importância da família dentro da sala, principalmente para a intervenção. Mas eu disse, vou fazer a avaliação de crianças menores com a família dentro da sala a partir de agora. Porque quando a criança apresentava um comportamento, eu dizia, olha, observa. Ele faz esse comportamento de flapping, a gente muitas vezes não usa as nomenclaturas técnicas, né? Ele faz esse comportamento aqui quando? Né? Faz isso em casa? Quando você observa? Por quanto tempo? E a mãe às vezes fica assim, faz, não sei por quanto tempo. E quando a gente pede, né, e aí isso
muito importante para a nossa avaliação, o que eu faço? Eu peço para a mãe, para o pai, para a família, para quem cuida da criança, observar, anotar a frequência, anotar a intensidade, anotar o que causou aquele comportamento, né, o momento, contextualizar para que eu entenda aqueles comportamentos em casa. Filmar os comportamentos, tirar foto da criança e eu peço, né, solicito fotos e vídeos na minha avaliação para poder direcionar melhor a minha devolutiva, a construção do meu relatório e as hipóteses diagnósticas. E isso faz toda a diferença. Então, a mãe, ela já vai começando a anotar os pais, né? Eu digo a mãe porque geralmente são as mães que ficam dentro da sala, que vêm para terapia, tá? Mas não é regra. Pais não se sintam ofendidos. Então, foi uma maneira que eu achei, né? Vendo a experiência de outros profissionais e experiências que davam certo, de amenizar os conflitos e as divergências de ideias e de coisas que eu vinha observando quando a família estava dentro da sala. Então, quando eu coloco no meu relatório e vou para a devolutiva falar de comportamentos repetitivos, de comportamentos estereotipados, de comportamentos inadequados e de tantas outras dificuldades, e coloco no meu relatório e falo na devolutiva, a mãe já disse, realmente, eu vi, eu percebi, porque ela percebeu no ambiente terapêutico e como foi de tarefinha para casa, anotar e registrar, né, tudo que fazia parte ou que evidenciava aquele comportamento, ela começa a observar melhor aquela criança. E aí, quando a gente vai para a devolutiva, a mãe, a família, ela já está mais dessensibilizada, né? Não tem como ela dizer, não, a criança não faz. Ela pode até não concordar com as hipóteses diagnósticas que você montou, mas ela vai dizer, realmente. Lembra daquele dia, e aí eu gosto, né, quando a gente anota, faz registro de tudo certinho, lembra daquele dia que aconteceu assim, assim, assim? Então, olha, aquele comportamento, aí a gente faz todo o embasamento teórico, faz toda uma organização para a gente poder direcionar a nossa fala e aqueles comportamentos que foram observados pela mãe, pelo pai, para a nossa hipótese diagnóstica, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, Paula! Paula colocou agora, meu dia ficou ótimo. Ai, meu Deus, que saudade! Bruno, psico, como melhorar a relação do sujeito com TDAH? Quais são as estratégias no geral? A relação que você fala como? É familiar mesmo? Não entendi, Bruno. Me explique aí nos comentários. Mara, posso avaliar uma criança com a queixa de autismo ou é melhor eu encaminhar direto para o neuropediatra? Você pode avaliar sim. Muitas vezes, quando a gente recebe, né, uma queixa de autismo, uma queixa de TEA, uma queixa de atraso no desenvolvimento, a gente recebe a queixa da escola, né? Porque a gente tem a questão da aprendizagem acadêmica ainda muito forte no imaginário das pessoas, né? Então, as escolas fazem um acompanhamento para psicopedagogia primeiro. E aí você pode sim avaliar e depois da sua avaliação encaminhar para o neuropediatra. Por quê? Porque muitas vezes, né, o neuropediatra ele pode fechar o diagnóstico com uma consulta só, ele pode fechar o diagnóstico só pela observação dele, porque o diagnóstico de TEA, ele é clínico, né? A observação clínica é suprema, né? É superior. Não existe exame, não existe marcador biológico para TEA. Então, ele pode sim fazer o diagnóstico, né? Fazer um laudo e tudo mais em uma consulta só. Mas a conduta mais adequada é que existam outras avaliações, porque a avaliação de TEA é clínica, né? E é multiprofissional, é multidisciplinar. E aí, esse profissional, né, geralmente o que acontece é que esse profissional, ele ouve a família, escuta a família
e ele interroga TEA ou interroga atraso no desenvolvimento, ou ele interroga qualquer que seja e encaminha para avaliações especializadas, né? Então, a gente pode sim fazer a avaliação de TEA, se a queixa for TEA ou se a queixa não seja TEA, mas quando a gente colhe as informações na anamnese, a gente perceber que existe uma hipótese diagnóstica para TEA, que a gente vai precisar avaliar os critérios, né? A gente pode sim fazer e encaminhar depois. Isso encurta, né, o processo da família de ir ao neuropediatra, voltar para os profissionais especializados e voltar ao neuropediatra para continuar as terapias, né? Então, a gente pode fazer, mas aí vai da conduta de cada profissional. Você pode escolher não avaliar, encaminhar direto para o neuropediatra e só intervir depois, né? Fazer a avaliação para a intervenção e não a avaliação diagnóstica. Isso aí é um critério seu, que você que vai delimitar na tua atuação, tá? Eu costumo fazer quando a criança chega para mim, principalmente encaminhada pela família ou pela escola, eu faço sim a avaliação, levanto a hipótese diagnóstica e encaminho para outros profissionais. Quando a criança não está com outros profissionais, porque geralmente já começa essa investigação com outros profissionais em conjunto, né? Então, é importante que seja feito uma avaliação multiprofissional para a gente ver essa criança como um todo, né? Linguagem, cognição, aprendizagem, habilidades sociais, habilidades de independência, de vida diária, né? Então é importante que essa criança seja avaliada como um todo e que ela seja também avaliada por um profissional médico, um neuropediatra, né? Um psiquiatra infantil e tudo mais. Então fica a seu critério, Mara. Bruno colocou aqui, no sentido de foco, comportamento, tem algumas dicas para crianças e adultos. Tenho! Vamos deixar para outra live? Eu acho importante a gente fazer uma live só de TDAH. Já fiz outra live falando sobre o papel da psicopedagogia, a avaliação do TDAH, né? Mas a gente pode sim fazer uma live com estratégias, com dicas, né? Para as famílias, para as pessoas, para os adultos também. É importante. Vamos deixar para a próxima, tá bom, Bruno? Deixa eu tomar um golinho de café aqui para não esfriar. Pronto, vou marcar, Bruno. Pode deixar comigo que eu marco. Quando tiver lá o bannerzinho pronto, eu vou botar Bruno, olha aqui, não perde essa. Vamos lá. Ó. Então, na avaliação é isso, tá? A família de crianças menores entra nas sessões pra gente poder dessensibilizar essa família para as hipóteses de diagnóstica, para a devolutiva e tudo mais, né? Isso é muito importante. A família, ela precisa ser parceira nesse momento também, né? Ah, Jússi, mas eu não tenho uma família que colabora. A família não quer ficar, e agora? Né? Então, lembra que eu disse que vai existir a família que se afasta? Né? Então, muitas vezes a família vai se afastar porque observar aquela criança ali com você apontar algumas questões durante a avaliação, vai incomodar, vai ferir, vai doer, e às vezes a família não tem tempo, né? Então tem muitas variáveis. É uma via de regra colocar toda a criança? Eu posso não utilizar a família dentro da sala com crianças menores? Pode, fique tranquilo, você que organiza as suas condutas terapêuticas. Eu tô falando da minha prática e o que deu certo pra mim e por que eu faço isso, tá? Na intervenção, né, eu uso a família na intervenção dentro da sala também, né? De crianças menores, de crianças com TEA, quando a gente vai fazer estratégias comportamentais, né? Estratégias baseadas em aba, mais de pertinho, porque eu preciso que a criança generalize a aprendizagem do consultório, né? Jússi, o que é generalização? Vamos lá. Para que
a criança não jogue no lixo, não jogue no lixo o que aprendeu na sessão, né, no processo terapêutico daquele dia, a gente vai precisar que a criança repita, né? A aprendizagem da gente, a gente precisa, né, no processo de aprendizagem, a gente precisa de atenção e de memória. E aquilo que a gente fez na sessão, ela vai ficar na memória operacional da criança. E quando essa criança, se isso não for significativo, se aquela aprendizagem não for significativa, se aquela aprendizagem não fizer sentido, não for repetida para que ela seja levada para a memória de curto e depois de longo prazo, essa memória vai ser esquecida, essa aprendizagem vai ser apagada. Durante a higiene do sono, quando a gente dorme, algumas coisas do nosso dia são deletadas, porque não tem condição do nosso cérebro aguentar todos os estímulos que a gente recebe todos os dias. E se não há repetição, a criança não aprende. Então, eu uso, né, a família dentro da sala, nesses momentos, para que a família repita os objetivos, repita atividades, para que aquela criança tenha mais oportunidades e mais chances de execução daquele comportamento, daquela habilidade, para que aquela habilidade nova que foi adquirida não se perca, né? Para que aquele conhecimento, para o que ela aprendeu na terapia, não seja jogado no lixo, né? Então, a gente precisa de generalização, e generalização é a criança realizar, né, repetir o que ela aprendeu na terapia em outros contextos, em outros ambientes e com outras pessoas. E aí, como é que você faz isso? Para generalizar, como é que eu vou fazer? Né? Então, mais que orientar, a gente precisa ensinar. Uma coisa é eu dizer, faça isso, isso e isso, da porta para fora. Outra coisa é a família entrar, eu fazer para a família ver, dizer por que eu estou fazendo, qual é o comportamento que eu quero e a família fazer em casa. Né? Então, quando a gente orienta e a família não vê, não tem um suporte visual, pode ser que a minha orientação, eu esteja comunicando uma coisa, a família esteja entendendo outra, e na hora da execução, a família vai executar em casa e não saiba executar corretamente, né? Então, mais que orientar, a gente precisa ensinar, né? E aí, para a repetição do comportamento, né? E para generalização das aprendizagens, né? Eu tô correndo. Tô falando rápido hoje. Eu tô correndo porque da última vez o Instagram me derrubou com 1 hora. E aí eu tô preocupada pra correr hoje e não ser derrubada novamente, que eu não consegui salvar a live passada. Se eu estiver falando rápido, me falem, viu? Vamos lá. Então, a evolução do paciente, né, em intervenção, ela também depende dos pais. A terapia é importante, vai ter demandas específicas diante de cada caso, né? Vai ter demanda para fono, vai ter demanda para TO, vai ter demanda para psicólogo, vai ter demanda para psicopedagogia, né? Cada caso vai ter suas demandas específicas, mas a família é sempre muito, muito, muito importante em todas as demandas, né? A família, ela favorece o prognóstico daquela criança, né? Por quê? Porque o tempo que a criança passa em casa, com a família, com as pessoas que cuidam dela, é maior do que o tempo que ela passa com você no consultório. Ah, Júcia, mas essa criança vem para mim todos os dias, 5 vezes na semana. Mesmo assim, durante aquele dia da criança, você faz parte de um pequeno recorte do dia dela, enquanto que a família passa muito tempo com ela daquele dia, né? E a família tem muitas oportunidades, né? Seja de vida diária, de alimentação, de banho, de, sei lá, de vestir, de que mais, gente? Vamos lá. De pegar uma coisa, de descobrir uma coisa em casa, né? Então,
A gente pode trabalhar com muita coisa. Uma criança que está trabalhando as cores. A gente vai trabalhar cores nas roupas, a gente vai trabalhar as cores dos brinquedos, a gente vai trabalhar as cores nas frutas, nos legumes, nas verduras, nas embalagens das coisas. Então, imagine, comer, brincar, muito bem, Maria. Então, assim, a criança em casa, ela tem muitas oportunidades. O ambiente de casa, ele é muito rico, mas ele é rico porque ele precisa de uma intervenção, né? Existem muitos estímulos, mas se não tiver ninguém para ajudar essa criança, né, para criar oportunidades dentro dos estímulos que a gente tem em casa, nada é feito. A gente precisa da família ali fazendo, sabendo o que fazer, né? Então, por que a família é importante? Primeiro, que a possibilidade de ajuda da família, ela baixa a ansiedade daquela família, né? Então, muitas vezes elas já chegam, o que é que eu posso fazer em casa para ajudar meu filho a desenvolver, né? Deixa eu ver aqui, só um momento, eu vi os comentários subindo aqui. A Alessandra colocou, se derrubar, você entra de novo, salva a live e entra. Ah, beleza. Muito bom, bora lá. Então, essa família, né, ela vai proporcionar ajuda pra gente no que se refere à estimulação, né? Nós intervimos e essa família, ela vai fazer essa estimulação em casa. Então, o papel, né, da família no desenvolvimento, na intervenção, na aprendizagem dessa criança é fundamental, porque ela tem mais tempo com a criança, ela tem mais tempo de interação com essa criança do que a gente, né? E aí, a gente vem para o segundo ponto, que além dessa possibilidade e disponibilidade de ajuda que as famílias chegam, né? A gente também consegue estimular melhor a memória, porque tudo que é repetido ajuda no aprendizado da criança, né? Então, a gente lembra lá daquele memória operacional, curto e longo prazo, né? E a família, né, dentro da sala, ela generaliza esses comportamentos, né? Repete para a gente poder ajudar lá no aprendizado dessas novas habilidades, né? Segundo, que a família dentro da sala e a participação ativa, né, a relação ativa do terapeuta infantil com a família ajuda a filtrar informações. Tudo é muito disponibilizado na internet hoje. Muitas vezes as famílias chegam lá e colocam na internet a criança aqui não faz isso. E aí aparece um monte de coisa, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente não vai impedir dessa família acessar e estudar conteúdos na internet, né? É importante que a gente saiba orientar essa criança, orientar essa família para que ela filtre as informações que chegam até ela, né? Pra gente evitar o achismo, pra gente evitar o senso comum, né? Pra gente evitar aquele ditado que as fonos escutam muito. Coloca o pinto pra piar, coloca água de não sei o que na boca do menino pra falar, né? Então, a gente que é da psicopedagogia também, né, vê muito disso, do senso comum e do achismo. Ah, mas eu acho que ele não aprendeu por conta disso. Ah, mas o pai dele só aprendeu tal coisa com tantos anos. Ah, mas não sei o que. Então, quando a gente bota a família pra dentro da sala e a gente começa a explicar, a gente consegue filtrar informações, né? Então, trazer informações científicas, ver a necessidade de estudo dessa família, né? Tem família que gosta de pesquisar, tem família que gosta de ler artigo, e é diferente de outra família. Então, muitas vezes a gente manda um artigo para uma família que não está interessada nessa leitura, nesse estudo, né? Ela quer que você faça. Então, é importante para que a gente, né, evite esse achismo, evite que o senso comum atrapalhe o nosso trabalho tanto de avaliação quanto de intervenção.
Camila colocou aqui o ambiente precisa ser estimulador, desde o bom dia até o jantar. E não é mole, não é fácil. E aí, isso que o trabalho de orientação é esse, de dizer, olha, não vai ser fácil, eu tô aqui contigo, eu sei que é difícil, porque a gente sabe que as demandas, né, da casa, as demandas das mães que trabalham são diferentes, né? É diferente, a gente não vai conseguir que a mãe passe o dia inteiro estimulando, né? Mas a gente precisa orientar e explicar, ensinar que guardar a feira, que guardar os alimentos no armário é uma oportunidade de aprendizagem. Que lavar as mãos é uma oportunidade de aprendizagem. Que o banho, que o vestir, que o comer são oportunidades de aprendizagem. Para ela aproveitar essas oportunidades, né? Eu já pulei aqui essa questão das oportunidades, né? Enfim. Justo porque é interessante a parceria da família com a psicopedagogia e porque eu devo colocar, né, me dar mais um motivo para eu colocar essa mãe, essa família para dentro do consultório. Um ponto importante é que a família, a mãe, a pessoa que vai acompanhar aquela criança, ela vai aprender conceitos teóricos e práticos, né? Então, o brincar do jeito certo, né? A oportunidade do que a gente estava falando agora, né? De aprendizagem. Como é que ela pode estimular, né? Então, muita coisa a gente aprende fazendo. E se a mãe diz... Eu uso o exemplo do copo para muita coisa, né? Tem uma mãe que fala assim, eu peço para ele pegar um copo e ele não pega. Não pega o copo, e agora? Mas você ensinou o que é copo? E aí a mãe começa a se observar. Se ela está ensinando, se ela está interagindo adequadamente com aquela criança ou não. Realmente. É todo mundo tão calado lá em casa. Não lembro se eu ensinei. Mas eu pensei que as coisas aconteciam assim. Que eu não precisava ensinar o que era copo. Porque a gente usa copo toda hora. E aí a gente vai ensinar para essa família, né? Como é o processo de aprendizagem. Que a criança precisa ter oportunidades. Que se a criança aprende por imitação, que a criança aprende, né, vendo, que a criança aprende fazendo, e aí elas vão aprendendo conceitos do jeito delas, né, com a capacidade que cada uma tem. A gente precisa, né, fazer esse trabalho de psicoeducação adequado para cada família. Então já teve momento de eu usar o exemplo de uma abóbora, né, de uma fruta, uma família de agricultores, para eu dizer, olha, se você tira do pé antes, para falar de prematuridade, se você tira do pé antes, o mamão do pé antes, ele vai demorar um pouquinho para ficar bom para comer, não vai? E aí tem todo aquele processo, né? Então a família perto da gente, a gente entende a dinâmica daquela família, o relacionamento que aquela família tem com aquela criança, o relacionamento que aquela família tem com aquela hipótese diagnóstica, com o diagnóstico, né? O jeito que ela encara algumas dificuldades, se é frustrante, se é preocupante, se não é, né? Se é uma família que tem uma dinâmica estimulatória, se é uma criança que tem uma dinâmica que lota a criança de afazeres. Tem muita coisa importante para a gente observar nisso, né? Então, quando a gente traz a família para dentro do consultório, a gente tem um relacionamento mais estreito com a família, a gente consegue ensinar conceitos teóricos e práticos para essa família. A Ilha colocou aqui, a rede de apoio é muito importante. É muito importante. É muito importante. Tanto a família como rede de apoio para a gente, com a rede de apoio que a mãe, que o pai, que o cuidador primário da criança tem, né? A Mariazinha colocou do atendimento de adultos. Vamos fazer uma live? Tudo agora eu vou fazer uma live. Sim, eu acho que é importante sim a gente falar do atendimento de adultos.
Com a família, vou trazer para o tema de hoje e depois a gente vai trazendo aos poucos esse atendimento de adulto, tá? Com a família, esse relacionamento com adultos, dependendo da demanda, é mais distante, tá? Quando a gente tem, por exemplo, eu tenho alguns adultos com TEA que são adultos hoje porque vinha caminhando comigo enquanto adolescentes e se tornaram adultos no percurso. E tem alguns adultos que têm uma dificuldade bem grande, né? Um déficit cognitivo, tem outras demandas, né? Tem comorbidades importantes que debilitam mais, né? Então, a questão da autonomia, a questão de ir para a sessão sozinho e tudo mais. E aí, essa participação da família é bem próxima, né? Bem presente. Já nos adultos que conseguiram ganhar uma autonomia maior, que funcionam sozinhos, né? Que sabem chegar no consultório, que conseguem pôr em prática as orientações que a gente diz, esse relacionamento é um pouquinho mais distante, né? Quando a gente fala em deficiência intelectual, né? E em algumas síndromes, algumas questões, né? Que são mais incapacitantes para os adultos, aí a gente tem um relacionamento mais próximo, né? Pra gente orientar, e aí a família está bem presente. Quando não, a família fica um pouquinho mais afastada, até porque é importante que no processo, né, que a pessoa tenha autonomia de chegar e dizer, olha, eu tenho hora marcada com o Jusce, né? Imagina uma pessoa que tem déficit intelectual, né? Deficiência intelectual, que durante o processo dela, ela aprendeu a chegar num lugar, né? A pegar um Uber, aqui as pessoas usam muito mototáxi, então a pegar um mototáxi, a pegar um Uber, ou a se direcionar andando, né? Isso é ganho de autonomia, e isso é importante para essa pessoa, né? Então, esse afastamento da família aos poucos, né? Vai acontecendo porque a gente precisa dar autonomia para aquele adulto, né? Porque ele é uma pessoa independente do diagnóstico, né? Ele não é o diagnóstico, ele é uma pessoa que tem um diagnóstico. Mas quando a gente consegue intervenções e que essa pessoa vai ganhando autonomia, a família vai se afastando um pouquinho. Então, a pessoa chega, a pessoa paga, a pessoa recebe o troco, a pessoa liga de volta para a pessoa que vai buscar, né? Então, isso é importante. Quando a gente atende adulto, aí existem esses dois pontos, né? A família é muito presente quando a gente tem um comprometimento maior, muito presente que eu falo, não tô falando de presente de relacionamento, tá? Tô falando de presente mesmo, assim, fisicamente, de estar mais de pertinho, né? Quando a pessoa tem comprometimentos significativos e que não consegue ter muita autonomia, né? Independência e tudo mais. E quando a gente consegue ganhar essa autonomia, a família vai se afastando um pouquinho, a gente tem contato mais por telefone, por mensagem, e essa pessoa vai mais sozinho e faz as suas coisas, e isso é bem interessante. E aí, foi importante, né, Mary, eu não tô conseguindo ler, Maryzinha, falar sobre isso, porque aí puxa o gancho pra gente que trabalha com criança, né? Da família estar presente, muito presente quando a criança é pequena, e aí ela vai se afastando porque a gente vai ganhando a autonomia dessa criança. E esse processo é muito lindo de ver, né? Da criança crescer e ganhar autonomia e não precisar mais da pessoa para tomar um banho, não precisar mais de uma pessoa para acompanhá-la, né, diretamente ali na tarefa da escola, ela consegue fazer sozinha, né, com supervisão. E isso é importante porque existiu antes um acompanhamento muito de perto, tanto terapêutico quanto familiar.
Aí esse relacionamento, essa junção de família e terapeuta é muito importante no começo, para depois a gente ir deixando as coisas mais relaxadas, mais devagar, esse relacionamento um pouquinho mais longe da família e do terapeuta, porque a pessoa vai ganhando autonomia, né? Então, primeiro, para a gente ter esse afastamento, a gente precisa da presença completa, a gente precisa da participação ativa e integral dessa família quando a criança é muito pequena, para a gente ir se desvinculando, certo? Mara colocou mais um tema pra live. Ótimo. Pois é, mais um tema. Taz colocou, tem um adulto com TDAH. Pois é, tem 17 anos que tem esse adulto com TDAH na minha vida, né? Cadê? Mara colocou, acredito que com adultos com transtorno de aprendizagem, TDAH, seria importante trabalhar a autorresponsabilidade também, né? Além das orientações sobre o transtorno. Sim, com adulto é diferente, né? Dependendo do tipo de transtorno, a gente consegue trabalhar somente com o adulto e as orientações são diretamente para eles, tá? E aí a gente vai falar depois. A Ilha tá por aqui, eu já vou convidar ela para falar sobre atendimento de adulto, né? Vou jogar a responsabilidade para ela. Ai, deixa eu ver. Tassi colocou, muito importante, Mara, só consegui evoluir quando aprendi isso. Pois é, quando a gente trabalha com adulto, a psicoeducação, né, falar sobre o transtorno, falar das dificuldades que o transtorno traz para a vida da pessoa, né, enquanto ele, indivíduo, sozinho, né, não falar do transtorno generalizado de uma forma geral, dizer, geralmente o TDAH faz isso, geralmente a dislexia faz isso. Dizer assim, olha, você perdeu o compromisso porque aconteceu isso, isso e isso, né? E aí a psicoeducação acontece quando a gente traz o sujeito e a contextualização dele para os prejuízos que vão acontecendo, né? Com a família, com as crianças pequenas, a gente faz isso com a família, certo? A gente diz, olha, sabe aquilo que ele faz assim? É porque isso assim, 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 né? Então, quando a gente individualiza, né, as orientações, as observações, fica muito mais fácil e muito mais claro para a família compreender, tá certo? Mari colocou, quanto mais estudo, mais acho que posso ter TDAH. Pois tem que avaliar, viu? Vamos avaliar para ver aí se tem ou não tem. Vamos lá. Outra coisa é que quando a gente traz a família, com crianças pequenas agora, tá? A gente tava falando de adulto para não confundir. Quando a gente traz a família, né, junto da gente, a gente evita a terceirização. Acontece muito, né? Aconteceu, eu acredito, vou botar no passado, porque eu vou acreditar que aconteceu esse movimento, tá? Das famílias terceirizarem as responsabilidades, né? De deixar a aprendizagem para a escola, de deixar a evolução terapêutica com o terapeuta e se eximir das responsabilidades. E aí, quando a gente... agora no momento de pandemia que as crianças ficaram em casa, as mães ficaram, nossa, meu Deus, como as professoras sofrem, socorro, Jesus, a gente mandava as orientações terapêuticas, meu Deus, não consigo, como é que você consegue fazer isso, né? Então, por isso que eu falo no passado. Mas, quando a gente coloca a família dentro da sala e quando a gente faz a família entender que ela é parte do processo avaliativo, que ela é parte do processo interventivo, a gente evita essa terceirização, né? A gente evita que a família delegue as responsabilidades para nós e para as outras terapeutas, para os outros terapeutas e para a escola, né? Ela entende que ela precisa participar daquele processo e que aquela evolução ou que aquela não evolução também tem participação dela, né? Então, muitas vezes, o que acontece existe muito um movimento de rotatividade, de dizer, não funcionou com fulana, vou trocar. Não funcionou com fulana, vou trocar. E aí a criança fica passando, rodando de mão em mão,
com terapeutas porque não funcionou. Mas será que não funcionou por conta das terapeutas ou porque a gente não tinha essa presença da família tão efetiva? Né? Se não funciona com ninguém, peraí, tem alguma coisa que tá dando errado aí. Né? E não é a terapia. Né? Então é importante a gente trazer a família para que a gente faça com que a família entenda que ela é parte importante na evolução daquela criança. Que se a criança não evolui, também tem uma participação dela. Se a criança não evolui, a gente pontua as coisas quando a família tá junto com a gente. Diz, olha, lembra daquele episódio assim? Lembra disso aqui? Lembra disso aqui assado? E isso tudo pode ter interferido para que essa criança regrida, ou para que essa criança tenha estagnado, né? Então, é importante que a família esteja perto para que ela acompanhe o nosso trabalho, né? Não é uma postura, não se sinta pressionada, não se sinta ameaçada porque essa família está perto. Essa família perto, ela é importante, ela pode te ajudar. Mara colocou, quando comecei a estudar psicopedagogia, achava que meu caso se encaixava em todos os transtornos. Mas é assim também, viu? Quando eu comecei a estudar psicologia e quando fui... porque os meus estudos sempre foram muito direcionados para psicopatologia infantil. E quando eu vi as disciplinas que trazia, né, saúde mental, psicopatologia adulta, eu disse, meu Deus, eu tenho tudo. Mas aí quando a gente vai estudando mais, eu falo, não. Ou então a gente vai procurar ajuda, né? Meu Deus, é verdade, vou procurar ajuda para tirar a dúvida. Vamos lá. Então, para finalizar, eu trouxe algumas orientações, né, que é importante, algumas coisas importantes para terapeutas e para família, tá? Como a Adriana acabou de colocar, ó, que a família e a família tem que caminhar junto. Sim, a família tem que caminhar junto. A família é muito importante, sim, né? E a gente não pode afastar a família da gente, tá? A família precisa ser parceira, a família precisa ser convidada a entrar, né? As nossas portas, eu fiz um post essa semana, eu não lembro exatamente qual foi, mas eu coloquei, né, que as minhas portas estão sempre abertas para a família, seja para acolhê-las numa dificuldade, numa dúvida, seja para que elas estejam mesmo dentro da sala comigo, vendo o que eu tô fazendo, sabendo o que eu tô fazendo, né? Confiando nas minhas intervenções. Então, muitas vezes, quando eu elaboro um programa de intervenção, aquele programa, ele é compartilhado com a família, ele é levado para casa, para que a mãe faça, tem toda uma tabelinha de registro. Ainda estou implementando essas questões, mas tem sido bem interessante, né? Para as mães que não têm AT, para as mães que não conseguem ter uma frequência de terapia mais intensa, a tarefinha de generalização, as tarefinhas vão para casa e o plano vai com a mãe, um plano bem simplesinho, bem simplificado, não é o PEI que é todinho completão, né? Que é o que a gente faz pra gente, né? Vai um plano mais simples, mais objetivo, e vai folha de registro, tudo certinho, e isso é muito importante para os ganhos, né, na aprendizagem daquela criança, tá? Então, bora lá. Para os terapeutas, coloque a família dentro da sala. Tá na dúvida? Testa! Tá na dúvida se dá certo? Testa, né? Comigo dá certo com as crianças menores, né? Crianças menores de 3 anos, eu uso tanto na avaliação quanto na intervenção, eu uso a família dentro da sala o tempo todo da sessão, né? Tem uma criança que tá com uma terapeuta, comigo e com outra terapeuta, e a outra terapeuta não trabalha com a mãe, com a família dentro, ela trabalha só a criança e ela. E aí eu tô fazendo essa dessensibilização agora da minha terapia, né, nas minhas sessões, de a mãe ficar um pouquinho mais afastada, né, ficar na outra sala, ao invés da sala junto com a gente. Então tem toda essa questão, cada caso é um caso, cada família é uma família, e aí você vai precisar avaliar todas essas questões, tá?
depende da demanda da criança, depende da demanda da família e depende das suas demandas. Então, testa, coloca a família para ver se vai funcionar ou não, tá? Outra coisa, para ter, né, a família pertinho, a gente precisa ensinar teoria e prática. Nada vai adiantar se você quiser ter um relacionamento próximo só para fazer fofoquinha, para fazer da criança, para dizer, ai que lindo, oh meu amor, que coisa linda, né? Não adianta, a gente precisa ensinar teoria e precisa ensinar prática. Ah, Ju, você tá dizendo que eu vou ter que ser professora dessa família? Vai! Vai sim! Estude, se aproprie daquilo e repasse, né? O conhecimento não foi feito para ficar guardado. A gente precisa repassar. E a família, ela precisa ter acesso a esse conhecimento. Muitas vezes você vai ser a porta de entrada para esse conhecimento, tá? Então, estude. Ah, Ju, mas meu Deus, eu não consigo. E agora? Vamos ver. Procura ajuda, pede ajuda, vê com alguém. Mas ensina, tá? Ensina questões teóricas e ensina questões práticas. Você não vai chegar e dizer, olha só, vem cá, segundo fulano, esse comportamento é isso, isso e isso. Não, eu não tô pedindo para você falar isso. Mas, por exemplo, quando eu falo em reforço de comportamentos, por exemplo, né? Quando a gente vai falar em esquema de reforçamento, quando a gente vai falar de comportamentos inadequados, eu vou lá pro meu espelho, que eu não tenho um quadro. Quando eu tô na segunda sala, eu vou pro espelho, desenho as curvas lá, desenho o gráfico e digo, olha, se você reforçar aqui, isso vai acontecer assim, 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 assado, né? Então, isso é importante, de você trazer a teoria de uma forma que a família vai entender, né? E ontem eu indiquei um livro, né, Neurociência e Educação. E é importante você ter livros que você consiga, que a família consiga ler, né? De você não ter livros só extremamente teóricos, extremamente científicos, porque a gente precisa que essa informação chegue para aquela família. Então, se você não consegue viabilizar essa informação, Ju, eu não tenho tempo, eu não consigo separar alguns minutos para poder orientar e ensinar essa família. Então, indique livros, indique leituras, né? Esteja atenta também, atento às produções que não são extremamente científicas, para que essa família tenha acesso a uma linguagem mais clara e ela possa aplicar e entender o que se passa com aquela criança, tá? Outra coisa, elabore atividades, né? Elabore atividades que contemplem os seus objetivos e que possam ser feitas em casa, que seja simples, que seja clara e que possa usar coisas do ambiente da criança, daquela família, né? Então, prendedor de roupa, sei lá, faquinha de serra não, faquinha sem serra, né? Aquela faquinha de patezinho pra passar a manteiga no pão, passar o patê no pão, já é uma coisa, né? Imagina, ó, abrir o potinho lá do patê, abrir o potinho da manteiga, da margarina, não sei, da geleia, né? Ó, rosquinha, então tem tudo. A casa tem muito estímulo, né? Então, elabora estratégias simples, né? Elabora atividades que contemplem os objetivos terapêuticos para que essa criança generalize o que você está ensinando no ambiente terapêutico, né? Nada adianta a criança saber fazer no consultório e não saber fazer na vida real. E quem vai ensinar a fazer na vida real, além de você, é a família, né? Então, a família está com a criança o dia todo. Por exemplo, em questões relacionadas à vida diária, de comer, a questões relacionadas a banho, ao uso do banheiro, né? A TO trabalha muito isso, né? O pessoal da terapia ocupacional. Mas a gente que trabalha com aprendizagem, a gente precisa fazer base para esse profissional, né? Não é invadir a área do outro, é fazer base para que essa criança, né, tenha comportamentos, habilidades básicas para ela aprender essas outras coisas, né? E aí a gente precisa entender como isso funciona na casa, orientar, ensinar essa família, elaborar estratégias para que essa família faça em casa, para que essa criança generalize essas informações e essas aprendizagens, tá bom? Deixa eu ver mais. Disponibilize tempo
para ensinar, né? Então, lembra que eu falei lá da agenda cheia? Então, a gente precisa ter tempo na agenda para receber os pais. A gente precisa ter tempo na agenda para ensinar, né? Então, é importante separar tempo e separar recursos quando possível, né? Compartilhar os recursos que você tem, manda para casa, olha, faz isso, é interessante, olha que legal, né? Então, quando existe um recurso muito específico que você tem no seu consultório e você não conseguiu imaginar uma adequação no ambiente de casa, manda o recurso para casa, não tem problema. Você vai ficar um dia, 2 dias, uma semana sem o recurso, mas vai ser importante para aquela criança, tá? Deixa eu voltar aqui para os comentários. Luana colocou, já coloquei a mãe dentro da terapia, foi ótimo, sempre é muito bom, nunca tive experiências traumáticas, sempre experiências muito boas, enriquecedoras, de troca de experiência, e muito, muito, muito bacana mesmo, trazer a mãe pra dentro da sala. Deixa eu ver mais, Luana, de novo, justo estou com um caso assim, a minha criança só faz cocô no pinico, tem 8 anos, aí a gente vai precisar de muita gente aí envolvida nesse processo, mas a família muito, muito, muito mais importante do que qualquer outro terapeuta, tá? A Ilha colocou orientações essenciais, Mara é excelente, Jussi, obrigada, gente. Vamos lá, para os pais, quais são as dicas para os pais, né? Quem tá assistindo agora e para quem vai assistir no replay e nas outras plataformas, né? Siga as orientações que o profissional der, né? Seja psicóloga, seja psicopedagoga, seja fonoaudióloga, siga as orientações. É muito importante, né? Por quê? Porque se existem orientações, essas orientações devem ser feitas. Ela não é para atrapalhar teu tempo, para atrapalhar a tua rotina. É para otimizar o desenvolvimento daquela criança, certo? Reserve um tempo para brincar. Observe as oportunidades que a tua casa proporciona, observe as oportunidades que a sua rotina e que a rotina da criança proporciona de aprendizagem para aquela criança, né? Uma saída ao parque, uma ida à praia, tem tantos e tantos estímulos, né? Hoje cedo, acordei cedinho e olhando os stories, uma amiga colocou, né, filmou a filha fazendo sanduíche. E aquilo ali, eu mandei, né, a mensagem para ela, meu Deus, eu vi tantas habilidades sendo trabalhadas, eu vi tanto estímulo nesse fazer sanduíche, né, a filha dela tem 5 anos, que é, assim, importantíssimo. Então, imagina, olha só, a criança precisou planejar, abrir a geladeira, pegar queijo, pegar presunto, pegar margarina, lembrar de onde estava guardado o pão, né? Então, olha aí, já o tanto de coisa que trabalhou. E aí a criança abrir o plástico filme, que não é fácil, da embalagem. A criança tirou a fatia de mussarela, a criança tirou a fatia do presunto, ó, motricidade fina, né? A criança guardou as coisas, colocou no pão, sabia que existia um processo que tinha que passar manteiga, que tinha que colocar uma coisa, que tinha que colocar outra, né? Então, aquilo ali tinha muitos estímulos, né? E aí, a gente precisa entender que a casa da gente tem muito estímulo. E se você é pai, se você é mãe de uma criança que tem necessidades especiais, de uma criança ou de uma criança típica mesmo, né? Observa as oportunidades da tua casa. É muito importante. Tem muita coisa numa refeição. Tem muita habilidade numa refeição. Tem muita habilidade num banho. Tem muita habilidade nas atividades de casa, né? Então, imagina só. Olha, eu vou aqui tirar a roupa do varal. Vai colocando a roupa do varal no cesto. Vai guardando para mim os prendedores na cestinha tal. E aí, já tem muito estímulo ali, né? Para as crianças menores, a gente pode colocar o guarda. Olha, guarda aqui, coloca aqui, né? Então, eu sei que é difícil, eu sei que é dispendioso, mas aí, quando a gente tem uma criança em casa, a gente precisa entender que o desenvolvimento, que a aprendizagem daquela criança também é responsabilidade da família, também é responsabilidade nossa, tá?
Siga as orientações quanto à organização de tempo, de espaço, uso de telas, rotina de sono, higiene do sono, disponibilidade de materiais em casa, né? A apresentação, né, e interação, né, oportunidades de interação de aprendizagem, tá bom? Se você é profissional, traga a família para perto de você, traga a família para dentro da sala, né? Ontem eu recebi uma mensagem que eu fiquei assim, me emocionando de novo. Me emocionei porque a mãe colocou assim, olha só como está o nosso menino. E, gente, é desse jeito que eu faço com as minhas famílias, né? Eu digo assim, meu príncipe, nosso menino, porque ele passa a ser nosso também, né? E isso é muito importante, da família saber que pode contar com você e que você pode contar com a família. Então, eu recebi essa mensagem ontem com o coração assim, meu Deus, super alegre, super feliz. E dessa família entender que aquele príncipe também é meu, né? Então, faz isso, né? Traz a família, esse relacionamento. É muito, 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 muito importante, tá? E se você é família, procura profissional. Se a profissional tem uma postura mais de longe, né, que se esquiva, que se afasta, né, tenta aos poucos estar presente nesse processo, né? Se a família é a terapeuta é aquela terapeuta que se afasta, né, tenta chegar aos poucos. Olha, fulana, como é que eu posso te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa em casa para te ajudar nos teus atendimentos? O que é que eu posso fazer antes? Antes da sessão. O que é que eu posso fazer antes da sessão? Né? Então, tira a tela antes da sessão, faz um lanche melhor, dá água, leva no banheiro para que essa criança não tenha comportamento de fuga, dizendo, precisa ir ao banheiro, né? Então, vai chegando aos poucos, né? Com essa terapeuta que é um pouquinho mais afastada da família, se você é família, tá bom? Aí ela colocou, estamos me emocionando junto nessa live. E Mary colocou aqui, estamos criando uma rotina diária juntos para impressão, porque ele tem dificuldade de seguir os horários ao longo do dia. Pois é, então, se existe uma terapeuta e a terapeuta te passa uma rotina e aí vocês vão se organizando em casa para poder ter, né, esses horários aí, seguir esses horários bem bonitinhos, tá bom? A emoção faz parte do dia a dia. Pois é, eu sou chorando, manteiga derretida, e a mãe me manda foto e ainda me manda um negócio desse, né? Então, uma criança que a gente não imaginava que ia fazer uma coisa e fez, e a mãe me manda, né, dizendo, olha só o que o nosso menino fez. Aí eu fiquei toda boba. Verdade, me emocionei aqui, os detalhes que fazem parte da nossa profissão. Pois é, minha gente, eu sou manteiga derretida, né? E aí, cada conquista é comemorada, é muito esperada e comemorada, mas também que a gente chora. Imagina só, por isso que não dá certo trabalhar com adulto. Imagina eu assim, trabalhando com adulto. Não dá certo, não. Gente, se tem alguma dúvida, tem mais algum comentário, gostaram da live de hoje, né? Mesmo com que a Ju seja assim, toda emocionada. Coloquem aí o que vocês acharam, se tem perguntas, pra gente começar a terminar. Hoje eu tô terminando ainda cedo, viu? 1h20 de live só. Não temos 2 horas, 2h30. Vou trazer informações aos poucos agora, tá vendo? Controle inibitório. Tô conseguindo me controlar para não trazer todas as informações de uma vez. Obrigada, Mara. É isso. Vocês têm mais perguntas? Se não tiver perguntas, eu vou encerrar a live pra gente aproveitar o nosso sábado, colocar as coisas em ordem, né? Deixar aqui, né, o convite para a nossa imersão, tá? Se colocou aqui, acabou de colocar. Deixar aqui o convite para nossa imersão psico, né? Sábado que vem a gente não tem live aqui no Instagram. A nossa live vai ser um evento restrito
só para inscritos. Quem for inscrito vai receber um link, né, no e-mail para poder ter acesso à live certinha, tá bom? Não vai ser aqui no Instagram. Sábado que vem não tem Café com Psico, a gente vai ter imersão psico, 8h08 vai começar, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreve, ainda dá tempo. Tem muita coisa boa vindo aí, né? A imersão foi um projeto que surgiu, né, das demandas aqui do Instagram, das pessoas perguntarem muitas coisas, e aí eu pensei, né, estruturei a imersão para que seja um evento gratuito, que atinja muita gente e que as dúvidas possam ser sanadas ao longo da imersão, né? É também uma forma da gente comemorar o Dia do Psicopedagogo, né? Quando eu comecei aqui com Café com Psico, eu falei, né, que eu queria contribuir, né, crescer e contribuir. A gente só cresce quando a gente ajuda o outro, né, e eu acho importante, e uma forma de contribuir é dando esse presente, né, dando mais tempo com vocês, né, compartilhando o que eu aprendi e o que venho aprendendo, porque a aprendizagem é uma construção, né? E falar um pouquinho da nossa prática, falar que a gente é importante e que quando a gente estuda, a gente tem uma prática, né, mais sólida e a gente consegue se desenvolver e ajudar outras pessoas também, tá bom? Quem não tem o link ainda da inscrição, da imersão, o link tá na bio, mas eu vou deixar também nos stories assim que acabar a nossa live, tá bom? Essa live vai ficar gravada, cansei, tem as nossas plataformas, né? Quem não segue ainda lá no YouTube e lá no Spotify, vão lá seguir, né? Lá dá pra gente pausar e anotar, que eu sou dessas, né? Eu assisto uma live, mas se a live fica gravada, eu vou lá pausando, anotando as coisas que eu preciso. E dá pra acelerar também. Então, bota lá no 2.0 e a live de 2 horas vira uma live de 1 hora e dá pra estudar e pesquisar mais coisas depois, né? Então, YouTube e Spotify, e tem o nosso grupo do Café com Psico. Sábado passado, eu falei sobre o quê? Sobre visita escolar. Sábado passado eu falei sobre visita escolar e disse que ia deixar uma estrutura lá no nosso canal do Telegram e não deixei. Mas vou deixar ao longo da semana e vou deixar também alguns artigos sobre família, a importância da família no processo de aprendizagem e na psicopedagogia, tá bom? Ó, Mara assiste a live escrevendo, deu 2 folhas, né? Pois é, menino, todo sábado tem uma caneta assim, indo-se embora, porque eu só sei estudar e planejar anotando. Então, eu sou dessas aí também, Mara. Gente, se não tiver mais dúvidas, né? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Estou feliz que estou terminando com menos de 2 horas hoje. E é isso. Vou deixar os avisos também nos stories depois. Bom sábado, um cheiro e até sábado que vem, 8h08 na nossa imersão, tá bom? Cheiro, tchau, tchau!